Olá, gente. Vamos começando a nossa leitura, nosso primeiro vídeo dessa leitura. Eu vou trazer aqui, iniciando agora, de Platão, A República, que é um livro bastante interessante que traça pormenores do pensamento do Platão, evidentemente, em diálogos importantes que podem nos ajudar a, de um modo geral, compreender o raciocínio e também valorizar alguns aspectos filosóficos, ok? Então vamos lá? E essa versão eu peguei no domínio público, então, portanto, me cerquei de todos os cuidados nesse sentido de domínio público. Vamos lá, Platão, a República. E vou fazendo alguns cortes, quero ver se eu consigo realizar tudo isso em 30 minutos no máximo. Vamos lá. Livro 1, então. Isso aqui é um diálogo, né? E que Sócrates tem para explicar um pouco de filosofia. Então, Sócrates dizendo: Fui ontem ao Pireu com Glauco, filho de Ariston, para orar à deusa e também para me certificar de como seria a festividade que eles promoviam pela primeira vez. A procissão dos atenienses foi bastante agradável, embora não me parecesse superior à realizada pelos trácios. Após termos orado e admirado a cerimônia, estávamos regressando à cidade quando no caminho fomos vistos à distância por Polemarco, filho de Céfalo. Ele mandou seu jovem escravo correr até nós para nos pedir que o esperássemos. O servo puxou-me pela capa por trás, dizendo: Polemarco pede que o esperem. Virei-me e indaguei onde seu amo se encontrava. Está vindo atrás de mim, respondeu o jovem. Esperem-no. Evidente que o esperaremos, declarou Glauco. Polemarco chegou poucos minutos depois, juntamente com Adimanto, irmão de Glauco, com Nicerato, filho de Nícias, e com outros que regressavam da procissão. Polemarco. Sócrates, parece-me que estás indo embora para a cidade. Tua suposição está correta. Estás vendo quantos somos? Disse o Polemarco. Sócrates. Sim, estou vendo. Polemarco. Então, se não fordes mais fortes que nós, tereis de permanecer aqui. Sócrates. Existe a possibilidade de convencermos a permitir que partamos? Polemarco. Será que conseguireis convencer-nos se não quisermos ouvi-lo? Glauco. De forma alguma. Polemarco. Saibais então que não vos ouviremos. Nesse momento, Adimanto perguntou: Desconheceis que esta noite haverá uma corrida com archotes a cavalo em honra da deusa? Sócrates. A cavalo? Significa que os contendores passam os archotes uns aos outros enquanto correm com seus cavalos? Polemarco. Sim. E haverá também uma festividade noturna digna de ser vista? Iremos assistir a essa festa depois de havermos jantado. Muitos jovens estarão lá e poderemos conversar com eles. Ficai para irdes conosco? Glauco, não há dúvidas de que teremos de ficar. Sócrates, se julgas assim, é o que faremos. Então, é um diálogo, né? Então, vou sempre falando o nome de quem é que tem a fala. Continuando. Dirigimo-nos à casa de Polemarco, onde encontramos seus irmãos Lísias e Eutidemo, e também Trasímaco de Calcedônia, Carmântides de Peneia
e Clitofonte, filho de Aristônimo. Havia também o pai de Polemarco, Céfalo. E este se me afigurou bastante idoso, pois não me encontrava com ele fazia ou havia bastante tempo. Estava acomodado numa cadeira com almofadas e envergava uma coroa na cabeça, pois tinha oferecido um sacrifício no pátio da moradia. Nos sentamos todos em cadeiras junto dele, o Céfalo dizendo: Tu vens raramente ao Pireu, Sócrates, para nos visitar. Devia vir mais vezes. Se eu fosse suficientemente forte para caminhar até a cidade, não precisarias vir aqui. Nós nos dirigíamos à tua casa. No entanto, és tu que tens a obrigação de vir cá mais a miúde, pois, para mim, cada vez mais os prazeres do corpo cedem lugar ao desejo e ao deleite da conversação. Dá então a estes jovens o proveito da tua companhia e vem mais vezes a esta casa de teus muito íntimos amigos. Então, Sócrates está bem recepcionado, né? O Sócrates disse: Em verdade, Céfalo, eu aprecio conversar com os velhos. Penso que devemos aprender com eles, pois são pessoas que nos antecederam num caminho que também iremos trilhar, para assim conhecermos como é o caminho, né? Áspero e árduo, ou tranquilo e cômodo. Com certeza ser-me-ia agradável conhecer tua opinião, porquanto já alcançaste a fase da existência que poetas denominam o limiar da velhice, entre aspas. Como julgas este momento da tua vida? Começamos bem as perguntas. Céfalo, porque Sócrates trabalha muito com perguntas, né? O Céfalo diz: Agrada-me, Sócrates, a expressar meu pensamento. Cultivo o hábito de encontrar-me com pessoas da mesma idade. Muitos de nós lamentam-se, recordam os prazeres da juventude e, ao lembrar do amor, da bebida, da boa comida e de outros prazeres, atormentam-se como pessoas privadas de bens notáveis que em outra época viviam bem e que agora nem ao menos vivem. Vários manifestam pesar pelas ofensas oriundas dos parentes e imputam à velhice a causa de tantos sofrimentos. Contudo, em meu modo de ver, Sócrates, eles se enganam a respeito da verdadeira causa de suas misérias, pois se ela fosse realmente a velhice, também eu sentiria o mesmo desconforto, assim como todos aqueles que chegam a esta fase da vida. Mas a verdade é que tenho encontrado velhos que se expressam de maneira muito diferente. Certa vez indagaram ao poeta Sófocles em minha presença: Qual é a tua opinião a respeito do amor, Sófocles? Ainda te julgas capaz de amar? E ele respondeu: Falemos baixo. Libertei-me do amor com o prazer de quem se liberta de um senhor colérico e truculento. Naquela época, dei-lhe razão e dou-lhe ainda hoje, porque é bem verdade que a velhice nos proporciona repouso, livrando-nos de todas as paixões. Quando os desejos diminuem, a asserção de Sófocles revela toda a sua justeza. E como se nos libertássemos de inúmeros e enfurecidos senhores. No que diz respeito aos desgostos, aos aborrecimentos, estes têm apenas uma causa, Sócrates, que não é a velhice, mas o caráter dos homens. Veja que interessante. Se eles tivessem bom caráter, o espírito equilibrado, a velhice não lhes será um fardo insuportável. Para os que não são assim,
tanto a velhice quanto a juventude lhes serão desgostosas. E eu, encantado com as suas palavras e desejoso de continuar a ouvi-lo, provoquei-o e disse-lhe: Eu creio, Céfalo, não serem muitos os que apoiam tuas ideias, porque julgam não ter seu caráter, porém a tua riqueza, que te ajuda a tolerar bem a velhice. Com efeito, o dinheiro traz muitas compensações. Olha que provocação interessante. Ele diz: você tem razão a respeito do que a pessoa traz dentro de si, mas o que a pessoa traz fora de si, no caso a riqueza, há de dar um certo conforto e uma beleza para a velhice, você não acha? Mais ou menos assim, né? O dinheiro traz muitas compensações. O Céfalo diz: é verdade que não me apoiam, e tem certa razão. Apesar de não ser tanto quanto creem, existe muito de verdadeiro na resposta de Temístocles ao indivíduo de Sétifo que o insultou, dizendo-lhe que era famoso por causa da sua pátria e não por causa dos seus próprios méritos. Eu não teria me transformado num homem célebre se tivesse nascido em Sérifo, ou Serifo, né? Tampouco tu, se fosses ateniense. Do mesmo modo, aqueles que não sendo ricos se lamentam da velhice, poder-se-ia dizer que, se é verdade que um homem bom não pode ser totalmente feliz na velhice, também riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau. Olha, que interessante. Sócrates: diz-me, Céfalo, tu obtiveste por herança teus bens ou a conquistaste? O Céfalo: quanto é que conquistei, Sócrates? Como comerciante, fiquei entre meu avô e meu pai. Meu avô, de quem possuo o mesmo nome, recebeu por herança uma fortuna quase igual à que tenho agora e a aumentou. Enquanto meu pai, Lisânias, tomou-a menor do que a hoje. Eu ficarei satisfeito se não a deixar diminuída a estes jovens, e sim um pouco superior. Interessante, o avô dele tinha uma fortuna igual a dele, o pai diminuiu a fortuna e, obviamente, ele igualou a fortuna do avô é porque ele aumentou a fortuna então de novo, né? E dizendo, tomara que eu mantenha essa fortuna e que os mais jovens a melhorem. Ô Sócrates, perguntei-te isso porque pareceu-me que não estimas a riqueza em excesso, ao contrário daqueles que a adquirem com o próprio trabalho, os quais a prezam muito mais. Da mesma maneira que os poetas adoram seus versos e os pais aos filhos, um comerciante preza sua riqueza por ser obra sua e também por causa de sua utilidade, igualmente a todos os outros homens. Este é o motivo porque é difícil a convivência com eles, pois se interessam apenas pelo dinheiro. Essa questão aqui é bastante interessante, né? Ele faz uma ligação com filhos, e riqueza, dizendo, e que eu não tinha pensado ainda, a gente se apega àquelas coisas que a gente criou. Então, o sujeito que construiu a própria riqueza, naturalmente, Sócrates joga isso aqui no diálogo socrático, né? O sujeito é muito mais apegado a ela do que aquele que já viveu em berço de ouro e, enfim, não precisou conquistar nada daquilo, né? É o herdeiro. Então, o herdeiro é menos apegado ao seu dinheiro, ao seu patrimônio, do que aquele que fez o seu patrimônio. O Céfalo diz: tens razão. Sócrates: diz-me mais uma coisa: qual foi o maior proveito que recebeste pelo fato de possuíres tão grande fortuna? O Céfalo:
Se eu o dissesse, não conseguiria convencer muitas pessoas. Como tu sabes, Sócrates, quando alguém chega à idade em que toma consciência de que logo morrerá, surgem-lhe o temor e a preocupação a respeito de assuntos nos quais antes não pensava. Efetivamente, tudo o que se conta a respeito do Hades, que é depois, né, a morte, né, onde serão expiados os atos maus praticados em vida, todas essas fábulas das quais até então ele fazia troça, agora aterrorizam sua alma, por temer que correspondam à verdade. E esse alguém, devido à debilidade da velhice, ou porque divisa agora com maior clareza as coisas do além, toma-se repleto de desconfianças e receios, inicia a fazer cálculos e a analisar se cometeu alguma injustiça com alguma pessoa. E aquele que encontrar em sua vida pregressa muitas maldades, intimida-se, seja acordando numerosas vezes durante a noite, da mesma forma que as crianças, seja esperando alguma desgraça. Ao contrário, aquele que sabe não haver cometido injustiças sempre alimenta uma doce esperança, benévola, ama da velhice, como declara Píndaro. São encantadoras as palavras desse poeta, ó Sócrates, a respeito de quem tiver levado uma existência justa e pura. Então são palavras de Píndaro, o poeta. A doce esperança que lhe acalenta o coração acompanha-o, qual amada velhice, a esperança que governa, mais que tudo, os espíritos vacilantes dos mortais. Eu acho que aqui também, fazendo um adendo, reside muito da ideia das religiões a respeito da vida futura, que essa esperança em relação à vida futura, e algumas religiões são bastante importantes nisso, fazem essa esperança é construída agora. Essa esperança de um futuro melhor pós-morte é construída agora com uma vida melhor. Então é um jeito de, dando esperança para o sujeito no futuro, fazer com que esta vida aqui, para os vivos, para todos, seja melhor e se a gente se conviva, inclusive, melhor. Mas voltando aqui. Palavras maravilhosas, Sócrates dizendo, devido a isto tenho Perdão, continua o nosso amigo lá. Palavras maravilhosas, devido a isto tenho as riquezas em grande apreço, não para todos, mas somente para aqueles homens moderados e cautelosos. Jamais enganar alguém ou mentir, ainda que inadvertidamente, nem ser devedor, quer de sacrifícios aos deuses, quer de dinheiro a uma pessoa e depois falecer sem nada recear. Para isso, a riqueza é de grande serventia. Existem várias outras vantagens, porém, mais do que tudo, Sócrates é por causa desta finalidade que eu considero a riqueza utilíssima para o homem judicioso. Sócrates agora dizendo: as tuas são palavras maravilhosas, ó Céfalo, mas essa virtude de justiça resume-se em proferir a verdade e em restituir o que se tomou de alguém, ou podemos dizer que às vezes é correto e outras vezes incorreto fazer tais coisas. Vê estes exemplos. Se alguém, em perfeito juízo, entregasse armas a um amigo e depois, havendo se tornado insano, as exigisse de volta, todos julgariam que o amigo não lhe as deveria restituir, nem mesmo concordariam em dizer toda a verdade a um homem enlouquecido. O Céfalo: estou de acordo. Sócrates: como vês, justiça não significa ser sincero e devolver o que se tomou. Olha, estão encaminhando para a justiça. Polemarco entra na história. Eu digo que sim, Sócrates, pelo menos se acreditarmos em Simônides. Céfalo:
Deixo-vos com este assunto, visto que preciso ir ternurar o sacrifício. Preciso voltar lá às minhas obrigações com o oferecimento da minha religião, que ele já estava fazendo. O Polemarco. Quer dizer que não sou o teu herdeiro? Céfalo, sorrindo. Não há dúvida que sim, e afastou-se para o seu sacrifício. Sócrates, explique-nos, já que és o herdeiro da discussão, que foi que disse Simônides de tão correto a respeito da justiça? Polemarco, que é justo devolver aquilo que devemos. Julgo ser essa asserção correta. O Sócrates, evidentemente, é impossível não dar razão a Simônides, homem sábio e divino. Não obstante, tu, Polemarco, deves saber o significado do que ele diz, ao passo que eu o ignoro. Está claro que Simônides não se expressou a respeito do que falávamos sobre restituir a uma pessoa algo do qual nos foi confiada a guarda, sendo que esta pessoa veio a perder a razão. Contudo, devemos ou não restituir um objeto do qual foi nos confiada a guarda? Polemarco, claro que devemos. E o Sócrates, mas de forma alguma deve ser restituído se quem o reclamar tiver perdido a razão? Polemarco, com certeza. O Sócrates, então, parece-me que Simônides quer dizer outra coisa quando afirma ser justo que restituamos o que devemos. É interessante que esse justo aqui, quem estuda o direito percebe, lá no comecinho das aulas do direito, quando a gente conceitua direito, e o que é o direito, e o que é justo, o que é justiça, ele caminha por esses lugares aqui, né, de restituir o que devemos. Depois tem uma classificação interessante lá, com base nesses pensamentos aqui. Então, justo, justiça, ou ser justo, é restituir o que devemos, o que precisamos restituir às pessoas. O Polemarco, certamente que se trata de uma outra coisa. Por Zeus, na opinião dele, deve-se fazer sempre o bem aos amigos, nunca o mal. Olha um outro conceito de justiça: fazer bem aos amigos, nunca o mal. Vamos por aí, vamos analisando aqui. Ó. O Sócrates, compreendo. Não é lícito devolver a uma pessoa o ouro do qual ela nos confiou a guarda, se essa devolução lhe for prejudicial e se os que o restituírem, ou melhor, se os que o restituem forem seus amigos. É isso que quis dizer Simônides? Exatamente. Sócrates, e aos inimigos? Devemos restituir algo que por acaso estamos lhe devendo? O Polemarco, com certeza. Pois, em meu entendimento, o que um inimigo deve a outro é, logicamente, o que lhe convém, que é o mal. Sócrates. Você vê que é interessante que é só a amizade que vale. Sócrates. Logo, Simônides se expressou por enigmas, como usam fazer os poetas ao declarar o que entendia por justiça. Aparentemente, para ele, é justo restituir a cada um o que lhe convém, considerando isso, restituir o que é devido. É muito interessante essa questão da restituição de um objeto. É dar a cada um o que é seu, né? Esse é o conceito de justiça antigo, dar a cada um o que é seu. Mas aqui neste caso é dar a cada um ou restituir a cada um o que lhe é devido. O Polemarco, perfeitamente. Sócrates, por Zeus. Portanto, se alguém lhe perguntasse, ô Simônides, a quem e o que dá de devido e conveniente à arte que é denominada medicinal? Então entender que respostas ele daria. Polemarco, evidentemente, que dá remédios, alimentos e bebidas aos doentes. E o Sócrates, a quem dá o que é devido
e próprio a arte da culinária? Polemarco, dá-se a ele tempero aos alimentos. O Sócrates, certo. Agora, a quem e o que dá a arte que chamamos de justiça? Polemarco, de acordo com o que afirmamos anteriormente, ele dá benefícios aos amigos e prejuízo aos inimigos. Sócrates, logo, o que Simone desentende ser justiça é ajudar os amigos e prejudicar os inimigos? O Polemarco, e o que me parece. Sócrates, e quem tem mais possibilidade de ajudar os amigos que sofrem e prejudicar os inimigos no que concerne à doença e à saúde? Polemarco, quem tem que fazer isso é o médico. Ele fala, o médico. E Sócrates, e aos navegantes relativamente aos perigos numa viagem do mar? Polemarco diz, o piloto. Sócrates, e quanto ao homem justo, em que circunstância e como ele pode ajudar os amigos e prejudicar os inimigos? Polemarco, penso que seja na guerra, lutando contra uns e aliando-se aos outros. Sócrates, muito bem. Contudo, amigo Polemarco, o médico é inútil para as pessoas sadias. Polemarco, concordo. E o Sócrates, o piloto também o é inútil, né? Para os que não estão navegando. Polemarco, claro. Sócrates, e o homem justo seria igualmente inútil para aqueles que não estão guerreando? Polemarco, com isto eu não concordo. Sócrates, portanto, a justiça é útil também durante a paz? Polemarco, sim. Sócrates, isto também vale para a agricultura, não é verdade? Polemarco e Sócrates, para conseguirmos os produtos da terra. Sim. Sócrates, e logicamente também a arte do sapateiro. Polemarco, também. Sócrates, para podermos conseguir sapatos, certo? Então a arte do sapateiro serve para conseguirmos sapatos. Polemarco, claro que sim. Sócrates, então, com qual objetivo de uso ou posse de que objeto a justiça é útil em tempo de paz? Em tempo de paz, segundo Polemarco agora, para os contratos comerciais, Sócrates. O Sócrates, por contratos comerciais, queres dizer as associações ou outro tipo de contrato? Polemarco, as associações. Sócrates, sendo assim, quem é mais útil no jogo? O justo ou aquele que sabe jogar bastante bem? O Polemarco, aquele que joga bem. Sócrates, e quem é mais útil para assentar tijolos e pedras, o justo ou o pedreiro? Polemarco, lógico que o pedreiro. Sócrates, então, em qual associação julgas o justo mais útil que o pedreiro e o citarista, da mesma forma que o citarista o é em relação ao justo na arte da música? Polemarco, creio que nos assuntos monetários. Sócrates, exceção feita, talvez, Polemarco, para usar o dinheiro como, por exemplo, na ocasião de adquirir ou vender um cavalo em sociedade. Neste caso, seria mais útil um tratador de cavalos, não achas? Interessante aqui, justiça, de novo, conceitos de direito lá de trás, né? O justiça aqui tem a ver com a utilidade da coisa e com a utilidade daquela relação, percebendo? Então, neste caso, seria mais útil um tratador de cavalos, não acha? Polemarco, parece-me que sim. O Sócrates. E ele vai trocando de assuntos, né? Porque ele é o sistema socrático, com perguntas. Então ele vai tecendo perguntas até que uma hora ele se volta contra as respostas da pessoa para dar um checkmate. O Sócrates, ele troca de assunto agora, ó. E a respeito de um navio, assunto não, mas ele troca de objeto, né? E a respeito de um navio, também é mais útil o construtor ou o piloto? Concordas?
Quer dizer, aquele que faz o navio ou aquele que dirige o navio? Quem é mais importante? Concordas? Aliás, também é mais útil o construtor ou o piloto, concorda? E os dois são úteis para o assunto navio. O Polemarco disse sim. Sócrates, sendo assim, em qual circunstância? Em que for necessário usar dinheiro ou ouro em sociedade, o homem justo é mais útil que qualquer outro. Quer dizer, onde é que está o homem justo aí, sendo que ele acabou de dizer que o que é importante são várias outras pessoas? O Polemarco. Na circunstância de desejarmos fazer um depósito em segurança, Sócrates. Sócrates. Mas isso significa quando não utilizamos o dinheiro e preferimos deixá-lo imobilizado, certo? Sem dúvida. Logo, Sócrates dizendo, a justiça só é útil quando o dinheiro for inútil? Polemarco, creio que sim. Sócrates, em relação à importância, né? Se bem que tudo isso pode conviver também. Justiça, dinheiro, né? Sócrates de novo. Então, no caso de precisarmos guardar uma podadeira, a justiça é útil tanto do ponto de vista comum como particular. Contudo, se precisarmos usá-la, é mais útil a arte de cultivar a vinha. Polemarco, parece que sim. Olha, o Sócrates está jogando sempre com a ideia de utilidade, né? Importância e utilidade. Sócrates de novo. Tu concluis, portanto, que, se quisermos guardar um escudo e uma lira sem usá-los, a justiça é útil. Porém, se desejarmos nos servir deles, é mais útil a arte do soldado e do músico. Voltando aqui. O escudo e uma lira, se nós não usamos esses dois objetos e só quisermos guardá-los, o direito ou a justiça, né, é importante porque vai ter o contrato que vai estabelecer cláusulas. Porém, se nós desejarmos nos servir do escudo e da lira, mas não guardá-los simplesmente, é mais útil a arte do soldado e do músico. O músico utilizando a lira, né, que é um instrumento musical, e o escudo sendo utilizado pelo soldado. Então, a utilidade desses objetos para a justiça vai ser útil para esses dois objetos se nós formos guardar o objeto. Mas se formos utilizar esse objeto, então sim, aquele que vai fazer uso desses dois objetos é mais importante. Polemarco, necessariamente. O Sócrates, por conseguinte, a respeito de todas as outras coisas, a justiça é inútil quando nos servirmos dela, e útil quando não nos servirmos. Quer dizer, a justiça só é útil quando nós precisamos dela. A justiça só é útil quando nós nos servimos dela. O Polemarco disse, penso que sim. Aí vem o Sócrates. Logo, meu amigo, a justiça é muito pouco importante se ela se aplica somente a coisas inúteis. Mas vamos examinar o seguinte. Em um combate ou numa luta qualquer, o homem mais capaz de desferir golpes é também o mais capaz de se defender. Aquele que ataca mais também é mais capaz de se defender numa luta, numa guerra? Polemarco disse, sem dúvida. Sócrates. E o mais capaz em preservar-se de uma doença não é também o mais capaz de transmiti-la secretamente? O Polemarco disse, creio que sim. Quer dizer, aquele que é tão capaz de se preservar de uma doença é também capaz e muito capaz de transmitir essa mesma doença secretamente para uma outra pessoa? Polemarco disse, creio que sim. O Sócrates, mas não é bom guarda de um exército aquele que furta aos inimigos os seus segredos e os seus planos? O Polemarco, não resta dúvida. É ruim o guarda do exército que furta aos inimigos
os seus segredos e os seus planos. O Sócrates, por conseguinte, o hábil guardião de uma coisa é também o hábil ladrão dessa mesma coisa. Aquele que guarda um objeto é também, pode ser também um hábil ladrão desta mesma coisa. Polemarco, parece que sim. Sócrates, logo. Você vê que ele sempre vem com um logo, daí ele para concluir aquele pequeno trecho. Se o homem justo é hábil em guardar dinheiro, o será também em furtá-lo? Polemarco, teu raciocínio leva a essa conclusão. Sócrates, portanto, o justo apresenta-se como uma espécie de ladrão, e penso que tu aprendeste isso com Homero. De fato, este poeta enaltece o avô materno de Ulisses, Autólico, dizendo que excedia todos os homens no furto e no perjúrio. Logo, parece que a justiça, na tua opinião, na de Homero e Simônides, corresponde a uma determinada arte de furtar, porém, a favor dos amigos e em prejuízo dos inimigos. Não era isso que tu dizias, Polemarco? Claro que não. Não sei mais o que eu dizia, de tanto rolo, de tanto volta que se deu. No entanto, continuo afirmando que a justiça se resume em ser útil aos amigos e prejudicial aos inimigos. Sócrates. Mas tu chamas de inimigos, de amigos, aqueles que os outros reputam honestos ou aqueles que o são de verdade, apesar de não o parecerem, e da mesma forma os inimigos? Polemarco, é natural apreciarmos os que julgamos honestos e detestar os que consideramos maus. Sócrates, mas os homens não podem se enganar julgando honestas pessoas que não o são e vice-versa? Polemarco, sim, podem. Logo, para os que se enganam, os honestos são inimigos e os desonestos, amigos? Sem dúvida. E apenas disso. Reputam justo ser útil aos desonestos e prejudicial aos honestos? Parece que sim. Contudo, os honestos e bons são justos e não têm capacidade de cometer injustiças. Concordo. Logo, de acordo com o teu raciocínio, é justo prejudicar os que não cometem injustiças. De forma alguma, Sócrates, pois o teu raciocínio está errado. Então, é justo prejudicar os maus e ajudar os bons? Esta conclusão é bem melhor que a precedente, Sócrates. Então, para numerosas pessoas, Polemarco, que se enganaram a respeito dos homens, a justiça significará prejudicar os amigos, sendo que possuem amigos maus e ajudar os inimigos, os quais em verdade são bons. E sendo assim, afirmaremos o contrário do que imputávamos a Simônides. Aqui é interessante porque ele traz essa ideia de que se o meu amigo é mau, mesmo sendo mau, eu ajudando esse meu amigo, eu faço justiça? Polemarco diz, sem dúvida, parece que é isso mesmo, mas façamos uma correção, pois corremos o risco de não havermos feito uma precisa definição de amigo e inimigo. Sócrates, e de que maneira os definimos, Polemarco? Polemarco, amigo é aquele que parece honesto. Sócrates, e de que maneira corrigiremos a definição? Amigo é aquele que parece e realmente é honesto. Aquele que parece honesto, mas não é, apenas aparenta ser amigo sem sê-lo. A definição é a mesma a respeito do inimigo. O Sócrates, por conseguinte, de acordo com o teu raciocínio, amigo é o indivíduo bom e inimigo mau? Polemarco, exatamente. E o Sócrates, então, queres que acrescentemos ao que dissemos anteriormente a respeito da justiça, que é justo
ajudar o amigo e prejudicar o inimigo. Agora, devemos também afirmar que é justo ajudar o amigo bom e prejudicar o amigo mau? Polemarco, precisamente. Dessa maneira, parece-me bem explicado. Que interessante, né? Chegou aqui, ó. É justo ajudar o amigo bom e prejudicar o inimigo mau. E o inverso. É injusto ajudar o amigo mau? Né? Aí tem a ver não com amizade, mas com a qualidade do amigo, se ele é bom ou se ele é mau. Veja como o assunto já caminhou um pouquinho mais. Gente, então aqui eu fico, já li os cerca de 15 páginas, porque para a gente poder definir bem esse meu primeiro episódio. Show? Aí eu fiz um pequeno resumo do que nós já lemos aqui no episódio 1 do livro 1. Nós estamos lendo o livro 1 ainda, que é das páginas 1 até a 15. Então aqui o resumo é o seguinte. Nesse primeiro trecho de A República, acompanhamos Sócrates chegando à casa de Céfalo, onde começa uma conversa sobre o que é justiça. Céfalo, já idoso, associa a justiça à honestidade e ao cumprimento de promessas. O Polemarco, filho do Céfalo, assume a conversa e reformula a definição. Para ele, justiça seria ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. Sócrates, como sempre, começa a questionar essas ideias, mostrando que talvez essas noções comuns não sejam tão sólidas quanto parecem. O episódio termina com Polemarco ainda sustentando essa definição, mas abrindo espaço para que Sócrates continue pressionando a lógica dele no trecho que virá e que nós gravaremos ainda. Então é muito interessante aqui. Relembrando, gente, essa obra, a República, de Platão, é uma obra antiga e ela, obviamente, né, super antiga, ela está na base da filosofia e também na base do que nós chamamos desse direito moderno. Então, às vezes, olhando esses diálogos socráticos, não nos parece tão lógico examinarmos isso tudo como se justiça fosse, porque nós já estamos num outro patamar de justiça. Devo dizer isso para que a gente consiga entender bem esses episódios deste mundo socrático trazido aqui pelo Platão nessa A República. Show? Mas essa obra é muito importante para o nosso pensamento e para nós termos chegados a esses conceitos, como agora o de justiça, que nós estamos nesse momento. Valeu? Então é isso por enquanto. Em breve eu volto, assim que der tempo, gravando os próximos episódios desse maravilhoso livro, A República, de Platão. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Deixe seu recado aí. Um abraço. Até o próximo vídeo.